A vida não é sobre como você se sente, e sim o que você faz com o que sente. Tá, vamos lá. Esses últimos dias eu tava pensando muito sobre isso e aconteceu muita coisa, inclusive regravar esse vídeo algumas vezes. Não só hoje, mas outros dias também. O que é legal, porque mudou um pouco o que eu queria e como eu queria falar. A vida é muito interessante. Nos últimos dias tinham acontecido algumas coisas que eu estava um pouco chateado. No meio pessoal, não vou entrar no mérito. Eu aproveitei o momento para exercer um pouco daquilo que eu acredito ser correto e me deixei levar por esse sentimento. Deixando claro, a minha intenção nunca foi romantizar o sentimento e eu gostaria de estar distante disso, mas a ideia de conseguir sentir os sentimentos mesmo que negativos para entender o motivo da existência deles, entender que a essência da existência dele é necessária. O medo é, obviamente, um sentimento ruim de se sentir, mas que nos traz um resultado, entre aspas, positivo, no sentido de sobrevivência. A dor, ao tocar um objeto muito quente ou cortante, também nos faz ficar alerta para que aquilo não ocorra ou que não continue ocorrendo, né? Então, eu acredito que a dor emocional também tem seus motivos. Além do fato simples de eu acreditar que a vida, além de eu achar que a vida é necessariamente altos e baixos, você precisa ter sentimentos mais intensos positivamente e intensos negativamente, para que haja um comparativo e você saiba exatamente o que é felicidade ou tristeza, né? O que parece tudo, quando parece tudo meio igual, não há movimento, né? E sem movimento não há vida. E é engraçado que mesmo vivenciando todas as experiências negativas e sentimentos negativos que eu estava tendo nos últimos dias, eu ainda me sentia muito feliz. O que à primeira vista pode parecer meio incongruente, mas que na minha perspectiva faz todo sentido. Na mídia, quando eu quero dizer livros, filmes, séries, não sempre, mas no genérico, na média, eu acredito que exista uma distinção clara do que é bem e mal. Não existe muito cinza no meio das histórias e tramas. É claro que isso também é uma controvérsia, porque em alguns conteúdos é possível encontrar, mas que no geral o autor acredito que para discriminar melhor um sentimento pelo personagem, deixa claro qual é as suas intenções ou atos, e às vezes é até reverenciado a opinião desse autor. Mas a vida não é assim. É possível você sentir raiva e amor pela mesma pessoa, às vezes você consegue sentir sentimentos ambíguos por pessoas e coisas e lugares, sim, e eu acredito que seja a maior parte do tempo. E por conta disso, eu escolhi ser feliz. Já faz alguns anos, na verdade. É uma coisa que eu gostaria de falar em outro momento. De eu acreditar que é claro que existem coisas que não estão no nosso controle, com certeza, mas que no geral, felicidade é uma decisão, é uma escolha. E eu não quero parecer tão hipócrita ou tão superficial ou apático a situações em que ou que eu ou outra pessoa mesmo pode estar se sentindo infeliz. Não estou. Estou falando da minha realidade com vocês, estou compartilhando a minha realidade com vocês. Inclusive, gostaria que fosse um diálogo. Então, eu gostaria que tivesse interação, seja num comentário ou
me mandar uma DM pra gente poder conversar sobre esse assunto, porque eu gostaria realmente de, de que fosse uma conversa. Tudo que estou falando e falo e pretendo falar é uma questão da minha opinião e minha perspectiva da experiência que eu tive em vida, e não uma verdade absoluta. Até porque se eu acreditasse que fosse uma verdade absoluta, eu não acredito que existiria espaço para diálogo, sabe? Então eu acredito que a vida é realmente sobre como você reage ao que você sente, sabe? Eu posso estar me sentindo mal. Nesse momento não estou muito feliz. Acordei há algumas horas, joguei uma água no rosto e decidi gravar esse vídeo. Nesse momento eu tenho uma esposa incrível. Incrível, na verdade, é pouco para poder descrevê-la. Tenho uma filha de 2 anos e meio. Neste momento, né? Espero rever esse vídeo para me recordar sobre. No geral, minha família é maravilhosa. Tenho pessoas ao meu redor incríveis também. Mas entenda, na minha opinião, foi uma questão de escolha. Também tive sorte, por exemplo, da minha cônjuge me escolher de volta, com certeza. Mas eu tive que escolhê-la também. Nós escolhemos ter um filho. Eu escolhi manter proximidade ou não das pessoas da minha família que me faziam bem. E eu podia proporcionar isso de volta. Da mesma forma de colegas e amigos de trabalho. É claro que, novamente, a gente não demanda de 100% de decisão em todas essas situações. Mas que uma parte ativa advém da gente, sabe? Na minha opinião, novamente. E por conta disso, eu decidi me cercar de pessoas que eu pudesse agregar e que pudesse ser agregado à vida delas também. E quando eu digo que felicidade é uma decisão, também é sobre o tema que eu comecei falando, que é você decidir seguir a sua vida em busca do que é o seu ikigai, né? Seu propósito de vida, que é o que me faz feliz. Então, só para deixar claro, não acredito que a maior parte da vida seja felicidade. No sentido literal, de você sentir êxtase. Mas que na maior parte eu estou me sentindo grato e feliz por estar caminhando em prol daquilo que eu acredito. Eu não acho que o fim seja o objetivo e sim o trajeto, sabe? O lance de ser uma maratona e não uma corrida. Talvez seja sobre isso, talvez seja só devaneio também, mas eu gosto de pensar assim. Então, se eu pudesse dar um conselho não solícito, seria: sinta o que tem pra sentir e se preocupe muito mais com como você vai reagir ao que você sentiu do que o que você sentiu em si. As emoções e sentimentos são irracionais, são automáticos, né? A gente não controla muito bem como a gente se sente, mas como a gente reage, sim. Eu gosto muito da história dos irmãos gêmeos. E é um conto, né? Eu acredito que a maioria de vocês já ouviu, talvez alguns de mim mesmo. Mas é a história de dois irmãos gêmeos com um pai alcoólatra que chegava em casa e abusava fisicamente, psicologicamente dos filhos e da esposa. Com o passar dos anos, essa rotina se repetia. Após o seu falecimento e as crianças se tornarem jovens, adultos, tivemos dois caminhos a ser seguidos dos irmãos em si. Um deles se tornou próspero, e quando eu digo próspero, eu gosto de mudar um pouco a ideia. Quando eu falo próspero, é a realização
e a direção, o caminho em direção dos objetivos propostos por si. Constituir uma família, próspero financeiramente, próspero espiritualmente, e nunca tocou numa única gota de álcool por se sentir traumatizado com aquela situação. E ele se tornou ou tentou se tornar o completo oposto que seu pai era. Já o outro irmão se afundou no álcool e se sentia fracassado em seus atos, não concluindo nem se direcionando aos seus próprios propósitos. E se sentia traumatizado e por conta do trauma, a sua escolha irracional foi revivenciar aquela situação. Eu realmente acredito que seja dessa maneira. E é claro, falando assim, eu também não quero propor que eu acredite, eu também não quero propor que eu haja dessa maneira racional e correta, de acordo com o meu viés o tempo todo. Somos falhos, naturalmente falhos, humanos, mas é o que eu acredito e é o que eu proponho para ser vivido na minha vida. Obrigado pelo bate-papo. Até a próxima.